Gênesis 39, 21. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Em nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Diz o 21, ele foi benigno. Ele foi benigno. Vamos orar mais uma vez, sentadinho como você está. Você acha que Deus está sendo benigno com você? Você acha? Você acha que Deus foi benigno com José? Foi bom para José? Permitindo 20 anos de sofrimento? Você acha que Deus está sendo benigno com você? Perdeu o emprego, perdeu a promoção, vendia X, hoje vende X. Ó Deus, nós estamos na Tua presença. A palavra foi lida, Senhor, e ela é viva, ela é eficaz, ela está acima, Senhor, de todas as coisas. Em nome de Jesus, fale conosco nesta noite, através da Sua palavra, Senhor. Muitos sentem medo, preocupações. Deus, as situações são muitas vezes complexas, diversas para nós. Tua palavra seja muito viva hoje em nós. Pelo poder do Teu Espírito Santo, toque em nós. Fala, cura, Senhor, liberta a gente de tudo aquilo que nos impede de entender a Sua palavra. Teu Espírito Santo possa fazer isso em nós, Senhor. Sozinhos não vamos conseguir, mas Ele poderá nos levar a entender e a sermos submissos. No nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Gostaria de falar um pouquinho, irmãos, sobre é preciso confiar. É preciso confiar. Nós sabemos disso. É preciso confiar. Olhando para a vida de José, nós veremos que não é fácil confiar. É preciso confiar em Deus. É preciso confiar em Deus. Em momentos difíceis, em momentos de transição na nossa vida, em momentos de mudanças, de alterações emocionais, materiais, sentimentais, é preciso confiar. E quando nós falamos de confiar, nós geralmente temos algumas coisas pré-concebidas, muitas vezes temos uma teologia livresca, teologia de livros, para dar resposta às nossas interrogações, temos as nossas alternativas, as nossas explicações, temos aquilo que nós entendemos que é princípio bíblico para lidarmos com momentos difíceis, com o sofrimento, com a dor, com o desespero, com o medo, com a dúvida. Nós temos alguns caminhos, não é verdade? O primeiro caminho mais conhecido é o caminho do questionamento. Nós vamos para Jó, os questionamentos de Jó. Por que isso? Por que aquilo? Eu sou bom, eu sou generoso, eu ajudei o órfão, eu ajudei aquele que bateu a minha casa, eu estendi a mão, eu era justo. Tem os questionamentos de Jó. Os amigos de Jó começam a filosofar, a fazer teologias, tentando encontrar respostas através dos questionamentos. Nós temos o livro de Salmos, nós temos os salmos de lamento, de súplica, de libertação, de esperança, aqueles salmos tristes,
Salmo 118 mesmo, não tem uma palavra de louvor, não tem uma palavra de alegria. Se estiver depressivo, se você ler aquele salmo, no final, perigoso, é perigoso. Ou salmo triste, mas é um caminho para se encontrar respostas para o sofrimento, caminho da súplica, caminho da libertação, do desespero, da dúvida. O salmista abre o coração. Os salmos são isso, são janelas da alma, são expressões humanas. É o homem falando para Deus de todos os seus sentimentos, dos mais diversos, na sua vida, na sua alma. Mas nós temos também o caminho da soberania, a sabedoria e a soberania de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Nós podemos ver a soberania e a sabedoria de Deus agindo, controlando todas as coisas, sem anular a responsabilidade humana. Não é verdade? Então nós podemos ver as coisas dessa forma. E a gente precisa então descobrir uma forma que menos fere o nosso coração, que menos tira energia da nossa alma, força, a vontade de viver. Mas o que nos incomoda mais, o que nos inquieta mais, é que todas essas três formas são vistas na Bíblia. Você tem Jó, Bíblia. Você tem Salmo, Bíblia. Você tem a soberania de Deus, Isaías 40, Bíblia. Estão na Bíblia. E nós precisamos então achar um equilíbrio. Nós precisamos então achar alguém que viveu estas circunstâncias. Porque quando a Bíblia fala de verdades eternas, quando a Bíblia pede para nós um comportamento, quando a Bíblia pede para a gente alguma coisa, ela só não pede. Em seguida vem alguém e vive aquilo. Em seguida vem alguém e passa aquilo. Então nós temos a vida de José, que é um exemplo onde ele convive de forma adequada com todos os seus sofrimentos. E a teologia procura relacionar essas coisas com a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Alguns teólogos chamam isso de antinomia. Antinomia. Isto é, algo que tem uma aparência de contradição, aparente, entre duas verdades. Tem duas verdades que caminham lado a lado, são distintas, mas estão juntas, e são individualmente incontestáveis, são reais e são verdadeiras. Como você estudar predestinação e livre-arbítrio, andam juntas, diferentes, mas distintas e juntas. E a Bíblia fala do livre-arbítrio, fala da soberania e fala da responsabilidade humana. Deus é soberano. Deus tem que ser soberano, porque senão não é Deus. E da mesma forma, nós somos também responsáveis por muita coisa que acontece na nossa vida, porque senão a nossa vida também seria totalmente sem sentido. Se eu não tiver responsabilidade sobre nada, a minha existência fica sem sentido, não é verdade? Então em José, ele ensina a gente a encontrar o equilíbrio. Como confiar em Deus? A partir da perspectiva de que Deus é soberano e que eu sou responsável pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões. A Bíblia nos orienta a isso, através das histórias, através das extensas narrativas que Deus fala sobre isso. Deus se preocupa em ensinar e dar um exemplo, de ensinar e mostrar um modelo para a nossa vida. A narrativa sobre José, a história sobre a sua vida nos ensina como confiar em Deus, como harmonizar a soberania de Deus e a responsabilidade humana nas nossas escolhas e decisões em momentos de sofrimento e de dor.
Primeira coisa a observar: José do Egito. Quem era José? José do Egito. Era o penúltimo dos 12 filhos de Jacó. Está na Bíblia. Era o mais velho da esposa preferida de Jacó. Aqui está o problema: esposa preferida, não é? Filho predileto. Aí já começa a confusão. O mais velho da esposa preferida de Jacó, Raquel, a falecida. Ele era o filho favorito de Jacó. E Jacó fazia questão de mostrar isso para a sociedade dos seus dias e para a sua própria casa, para os seus próprios filhos. José tinha uma túnica talar, algumas traduções falam talar, outra fala colorida, outra fala especial e uma outra fala cara. Gênesis 37:3. Todo mundo tinha uma roupa comum. A de José era de colorida especial. Às vezes os pais fazem assim, né? O primeiro filho, tadinho, né? Veste roupinha do Paraguai, da China, made in China. O outro é Nike original. Aí não é complicado, né? Um tem carrinho velho, o outro tem carrinho novo. Aí complica, aí vai indo, né? Então já começam aí as confusões. Mas irmãos, isto começou a dar confusão. Filho predileto, da esposa predileta, roupa cara, o outro roupinha barata. Era o mais amado dos seus irmãos. E ele era sonhador. Ele era sonhador. Ele teve pelo menos 2 grandes sonhos que a Bíblia registra. Se ele tinha mais, não sabemos. Vamos ficar o que a Bíblia diz, que já está bom, já é difícil de entender. 2 sonhos. E a gente vai ver que José não é santinho, não. A gente diz que José é santinho, José é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. José tinha sonhos de Deus, mas esses sonhos também revelavam segredos da sua alma. Por quê? Porque muitos dos nossos sonhos dão vida a desejos que nós mantemos em segredo na nossa alma, no nosso coração. Muitos sonhos fazem parte da soberba do nosso coração. Muitos sonhos fazem parte do pecado que existe nas nossas intenções em relação aos outros. Muitos sonhos, meus irmãos, escondem o que temos de segredo no nosso interior, na nossa alma. Muitos sonhos falam realmente do que nós queremos ser, daquilo que nós queremos fazer. E isto afetou o relacionamento dele com os seus irmãos, a ponto deles odiarem José. No capítulo 38, você tem um interregno, um ínterim entre a narrativa da vida de José, e aí vem o capítulo 38, aquela história terrível de Judá e Tamar. Aquele texto surge no meio da narrativa para mostrar para nós como que era o relacionamento deles e dos irmãos, como eles viviam. Um relacionamento terrível. Mostra o efeito dessas coisas de não amar o irmão, do pai ter filho predileto, do pai fazer acepção. Isso criou desvio de caráter na vida dos filhos. Os filhos de Jacó cresceram desse jeito. E nesse capítulo 38 você tem uma história esquisita. Capítulo 38, verso 1 diz assim: e aconteceu por este tempo. Deus interrompe. Por este tempo. O que aconteceu ali foi uma vergonha. Um dos filhos de Jacó vai ter relações com uma mulher que não era da família, que precisava de um esposo legítimo, foi lá, deixou casado com a menina, e depois todo mundo descobriu, e vamos então matar o rapaz. Aí ele falou: vamos matar quem fez isso. E quando for lá na casa da moça, a moça falou: olha, quem é esse cajado aqui? É meu, então foi você. Ué, que está dando de santo aí agora, como é esse negócio? Isto revela, irmãos, como eles estavam insensíveis,
como eles se tornaram insensíveis, egoístas, pecadores, infames, capazes de cometer as maiores crueldades. Havia sobre esses meninos um sombrio período negro de pecado, de desvio dos valores de Deus. E eles vão encaminhar as coisas. Soberania de Deus, família escolhida, soberania de Deus, responsabilidade humana. Aí então vem o que? Os sofrimentos de José. Quem fez isso com aquela mulher, fazer o que fez com José, foi pouco. Sofrimentos de José. A Bíblia diz que eles agarraram José, jogaram José numa cisterna seca, ali preso. Diz a Bíblia que eles colocaram José na cisterna, ficou lá embaixo preso, e em cima eles comiam e decidiam o que iam fazer com José. É brincadeira? Almoçando, comendo e dizendo: como é que nós vamos matar nosso irmão mesmo? Vamos matar ele com uma facada. Não, facada dói muito, não corta o pescoço. É mole? Aqui não tem estranho, não, é família. Vamos matá-lo? Não. É ruim, né? Matar o irmão, é esquisito. Vamos vendê-lo? É melhor. Vamos vender o menino, então a ideia é boa. Vamos vendê-lo aos mercadores e escravos. E foi o que aconteceu. E depois, insensíveis que estavam, contaram para o pai que um animal atacou José e devorou José. Devorou José. Meu pai, tem uma notícia triste para te dar. Nosso irmão está conosco, meu Deus. Tem condições de contar, será que eu conto? Conta, não conta. Porque assim, não, para esconder uma mentira tem que fazer outra. Conta, não conta. Não, vamos contar, rapaz, que dor. O menino foi morto, o animal comeu o menino. E dizem por aí que mentira tem perna curta, mentira tem perna longa. Isso aqui vai durar 20 anos para ser resolvido. Essa mentira dura 20 anos. Mentira tem perna longa. Mentira vai destruindo, às vezes até uma geração. Cuidado com a mentira. Mentira não tem perna curta, não, tem perna longa. Você conta hoje aqui, daqui 20 anos aparece o que você fez, o que você falou. Mentira não tem perna longa. Mentira não tem perna curta, tem perna longa. Contar a mentira do pai, irmãos. Até aqui a Bíblia não fala nada da condição espiritual de José. Mas sabemos que os sonhos que ele teve eram sonhos de Deus, não é? Sabemos disso. 42:21 diz que ele rogou por sua vida aos irmãos: não me matem, não façam isso comigo. E os sonhos que ele tinha eram de Deus. Agora entra aqui a soberania de Deus. Então certamente ele deve ter clamado a Deus também. Certamente ele orou a Deus, os deuses de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó. Ó Deus, me ajuda, ó Deus, me abençoa, livra-me das mãos dos meus irmãos. Depois do Egito, ele deve ter orado para ficar livre da escravidão. Ele deve ter orado. Ele não queria viver na escravidão. Depois, no cárcere, ele deve ter orado também. E é possível que ele então orou por muitos anos. Esse período de sofrimento dele durou 20 anos e nada mudou. A única resposta que ele teve foi o silêncio. O silêncio foi a única resposta. Para nós, o maior sofrimento na hora da dor é o silêncio de Deus. Deus não responde, tem hora. Deus não dá sinal de vida, não é isso que nós falamos? Deus não se manifesta, Deus não fala. Deus muitas vezes, irmãos, se oculta. Deus às vezes se oculta. Mas é uma verdade bíblica: Deus pode se ocultar, mas Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Você pode dizer amém? Há uma canção americana que diz
Eu não vou parar, eu não vou deixar de tentar até que chegue o fim. Continue, não pare de tentar, não desista até que chegue o fim, porque Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Deus não nos deixa. Gênesis 39, 2 diz: o Senhor era com José. 39, 21, texto lido nesta noite: o Senhor era com José, ele foi benigno, o Senhor foi bom. Mesmo no silêncio, Deus é bom, Deus é benigno, Deus é justo. O Senhor estava com José, o Senhor foi benigno com ele. O que nós precisamos é procurar a bondade de Deus, mas é tão difícil achar a bondade de Deus, a soberania justa de Deus na dor e no sofrimento. Meus irmãos, será que Deus durante esses anos estava ausente, estava oculto ou estava operando? Oculto, sim. Presente, sim. Operando também, conduzindo as coisas. Oculto, mas no controle. Nós vamos acreditar assim: é preciso confiar, Deus está no controle. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Deus cuida de nós. Quem está conduzindo a história não são os irmãos de José, os insensíveis irmãos de José, os erros de Jacó, por preferência de esposa, preferência de filho, preferência em vesti-lo, preferência em presenteá-lo. Quem está conduzindo a história é Deus. Somos responsáveis pelas escolhas e decisões, mas Deus conduz a história. Os fatos mostram isso. A Bíblia diz que Jacó, num determinado dia, precisou mandar José dar uma olhada nos seus irmãos. Gênesis 37, 13. Jacó reuniu o pessoal e falou: José, vai atrás dos seus irmãos. Gênesis 37, 12. Eles tinham falado para o pai que eles tinham ido para Siquém. José, vai atrás dos seus irmãos, eles estão em Siquém. Mas eles não estavam em Siquém, eles estavam em Dotã, um lugar distante, um lugar menos povoado. Os comentários dizem que era um lugar distante, menos povoado, e um lugar perigosíssimo, de moral muito baixa. É lógico, caráter que tinham os irmãos de José, aonde eles poderiam ir na ausência do pai. Mas José tinha que ir atrás dos irmãos. E José foi em Siquém, chegou lá, não estava lá. E José, no verso 15, diz que José começou a andar, irmãos. Agora, cadê meus irmãos? Cadê meus irmãos? E José encontrou um homem. Um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: você viu aí um grupo assim, meus irmãos aí e tal? Eu procuro meus irmãos. O homem diz assim: por acaso ouviu dizer, vamos a Dotã? Verso 17. Você acha isso por acaso? O menino vai atrás dos irmãos de Siquém, não está em Siquém. Aí ele começa a rodar, fica perdido no campo, encontra um homem perdido também, e José conversa com ele: você viu? Eu vi. Os irmãos, eu vi. E por um acaso eu escutei a conversa deles, e eles foram para Dotã. Não é coincidência? Deus dirigindo as coisas. Naquele dia, naquele horário, José perdido, um homem perdido que sabia onde estavam os irmãos de José. E José foi lá. Meus irmãos, e quando ele chegou perto dos seus irmãos, os irmãos têm aquele plano terrível, né? Aquele plano terrível de eliminar José. E o Rúben, que era o irmão mais velho, que anteriormente não tinha permitido matá-lo, não estava presente.
não estava presente. Não estava presente naquele momento. Colocam José na cova, então, vende José para a caravana que passa, e quando o Rúben chega, o Rúben, que era contra matar José, que era o irmão mais velho, estava ausente. Quando voltou à cisterna, José não estava mais lá, diz o verso 29. Coisa terrível, irmãos. O irmão mais velho não estava lá. Se tivesse, provavelmente tinha deixado de vender o menino, ia fazer alguma coisa, mas o irmão mais velho não estava lá. E o mais velho naquele tempo mandava mesmo, mas ele não estava lá. Não é coincidência, é Deus dirigindo as coisas, porque Deus é soberano, bendito seja o Senhor. Aleluia. Foi vendido como escravo, foi preso, saiu da prisão, e diz a Bíblia que Faraó, num determinado momento, fica nervoso com o seu copeiro. Esse copeiro vai preso, tem sonho. José interpreta o sonho desse homem. Esse homem é restaurado. Esse homem vai para o governo de novo. E lá ele lembra de José. Ó, Faraó, tem um moço na prisão que interpreta sonho. Vamos chamar esse moço. Você acha coincidência? Não é coincidência. Do rapaz ir preso para conversar com José, e preso para conhecer José. Não é coincidência. Deus é soberano. É Deus cuidando, Deus salvando o seu povo. Deus oculto, mas operando. Ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Você pode dizer amém, meus irmãos? Aleluia. Deus é soberano. Fazemos as nossas escolhas, mas Deus é soberano. Meus irmãos, Deus faz isso na nossa vida. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Às vezes não conseguimos entender. Às vezes não conseguimos entender porque disso, porque daquilo. Mas Deus é soberano. Bendito seja o Senhor. Ele nos faz coisas, Ele permite coisas que nos amedrontam e que no momento não conseguimos entender, que no momento foge a capacidade mental e espiritual de entender o que Ele está fazendo. Mas fato é, Deus está no controle. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. E para terminar, meus irmãos, podemos confiar. É preciso confiar. Mesmo quando Deus se esconde, mesmo quando Deus se oculta, durante 20 anos, mais ou menos, Deus não respondeu às orações de José. A maioria de nós aqui teria desistido. É muito tempo para Deus manter a porta fechada. É muito tempo para Deus manter a porta fechada na nossa alma, no nosso coração. É muito tempo. Não é verdade? É muito tempo para Deus manter a porta fechada. Mas José nos ensina a confiar em Deus. A confiar em Deus. José nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando Ele é oculto, ausente. Porque quando chegar a hora, como chegou a hora para José confiando, manteve a comunhão com Deus. A confiança nos mantém em comunhão, a confiança nos mantém ligados a Deus. E quando chega a hora, eu estou em comunhão, eu estou em relacionamento com Deus, eu estou confiando, eu estou mantendo os princípios, eu estou mantendo as virtudes cristãs, eu estou sendo fiel, mesmo quando há um silêncio de Deus. Isso faz com que, na hora da bênção chegar, do livramento chegar, eu estou em confiança, eu estou em comunhão com Deus. Portanto, meus irmãos, a questão não é quanto eu posso discernir de Deus. A teologia se preocupa muitas vezes em discernir a soberania. Quanto eu posso ver da soberania de Deus nessa circunstância?
quanto eu posso discernir da soberania, da sabedoria de Deus diante da minha dor, diante do meu sofrimento. A questão não é essa. A questão é o quanto eu posso confiar em Deus, o quanto eu posso depender de Deus enquanto Ele se cala. Enquanto Ele se cala. Essa é a questão. Esta é a questão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque existe uma razão única e principal para nós confiarmos em Deus. Ele nos ama. Diga comigo: Deus me ama. Ele me ama. Podemos confiar porque Ele me ama. E quem ama não deixa, quem ama não abandona. Ele me ama. Podemos confiar no amor de Deus. Nada na criação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, absolutamente nada na criação. Romanos 8 tem um quadro de forças, um quadro de poderes e um quadro de circunstâncias que somadas não nos separam do amor de Deus. Deus e meus irmãos podem ficar em silêncio, Deus pode se ocultar, mas Deus não deixa de nos amar, e na hora certa Ele manifesta o poder do seu amor sobre nós. Aleluia, aleluia. Podemos confiar porque Deus nos ama. Às vezes nós confiamos nas pessoas porque achamos que as pessoas nos amam e não nos amam, mas com Deus não é assim, não é assim. Nada, nem poderes do mal dentro de nós, e todos os poderes do mal fora de nós, nem dentro nem fora, pode nos separar, irmãos. Aleluia. Porque Ele pode controlar todas as coisas. Ele pode controlar todas as coisas. Ele me ama, e no final Ele fecha, porque Ele me ama. Aleluia. John Newton, pastor e poeta anglicano, disse certa vez ao seu povo: tudo que Ele envia é necessário, e nada do que Ele retém é necessário. Tudo que Ele envia é necessário, e nada do que Ele retém é necessário. Enviou, passou por luta, por sofrimento, continue confiando, porque de uma forma ou outra isso é necessário, por causa da soberania e sabedoria de Deus. E nada do que Ele retém é necessário. Se Ele não deu ainda, se Ele está retendo, se Ele está segurando, por que não deu? Por que não deu? Por que não chegou? Porque ainda não é necessário. Vamos esperar um pouco mais. Bendito seja o Senhor. Você pode dizer amém, meus irmãos? E o melhor de Deus, o melhor de Deus, os autores que escrevem sobre espiritualidade cristã, eles dizem que o melhor de Deus vem na hora do sofrimento, não na hora da manifestação, mas na hora do sofrimento. A graça de Deus aumenta mais nas dificuldades do que nas vitórias. A graça de Deus é maior na luta do que nas vitórias. É nessas horas que Deus ensina o melhor para nós. É nessas horas que Deus dá o melhor, irmãos, que Deus prepara o melhor. O melhor veio no final. José do Egito salva a si mesmo, salva a sua família e salva o mundo de então, porque ele chegou a uma posição elevada que salvou ele, seus irmãos, sua casa e todo o povo daquele tempo. O melhor veio, irmãos. Aleluia. O melhor sempre vem, não quando Deus está sempre operando, falando, mas quando Deus se oculta, quando Deus se segura para dar o melhor para nós. A capacidade de José em enxergar a mão de Deus nas coisas ruins da sua vida, no capítulo 50, habilitou José a fazer uma coisa muito grande. Habilitou José a perdoar, a ministrar misericórdia
para seus irmãos. Aleluia. É assim. Que Deus nos ajude a confiar em Deus em momentos difíceis. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos adorar o Senhor.